Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Chegamos ao terceiro capítulo da primeira carta do apóstolo Pedro. Vamos lá? Da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Assim mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Não se preocupem com a beleza exterior obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas depositavam sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do marido. Sara, por exemplo, obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Vocês são filhas dela quando praticam o bem, sem medo algum. Da mesma forma, vocês, maridos, honrem sua esposa. Sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que sejam mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe suas orações. Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem uns aos outros como irmãos. Mostrem misericórdia e humildade. Não retribuam mal por mal, nem insulto por insulto, e ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados. E a bênção lhes será concedida, pois se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afastem-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Quem é que desejará lhe fazer mal se vocês se dedicarem a fazer o bem? Mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam prontos, preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Lembrem-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, por meio do qual pregou aos espíritos em prisão, aqueles que muito tempo atrás desobedeceram a Deus quando ele esperou pacientemente enquanto Noé construía sua embarcação. Apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio, e aquela água simboliza o batismo que agora os salva. Não pela remoção da sujeira do corpo, mas porque no batismo vocês declaram
ter boa consciência diante de Deus. Ela é eficaz por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Agora, Cristo foi para o céu e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, e todos os anjos, autoridades e poderes se sujeitam a Ele. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Pedro continua a falar dos aspectos da vida de um sacerdote, daqueles que foram feitos pedras vivas. Lembra do capítulo anterior? Estes que foram feitos povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, agora devem viver de acordo com as boas novas que receberam, de acordo com o sacerdócio que os foi concedido. No capítulo anterior, Pedro fala do respeito às autoridades, do trabalhador que deve ser submisso ao seu líder, e agora Pedro vai falar do marido, da esposa e do cristão de forma geral. Como uma esposa que foi feita pedra viva vive? Ele diz que ela deve ser adornada com espírito amável e sereno. É assim que uma esposa vive o seu sacerdócio. Como um marido que foi chamado ao sacerdócio vive? Pedro diz que devem ser compreensivos, compartilhar a vida com sua esposa e a tratar de forma correta. É assim que um marido vive como pedra viva. É trágico observar que muitos que se dizem sacerdotes, porque possuem algum tipo de título ou cargo, manifestam em suas casas o inferno, e não o santuário que devemos juntos construir. Um sacerdote real vive buscando com os outros, inclusive seu cônjuge, a comunhão na forma de pensar. Devem ser cheios de compaixão, amar a todos ao seu redor, mostrar misericórdia, humildade e devolver bênção, mesmo quando for insultado. Esse é nosso chamado. Pedro diz: retribuam com bênção. Nós não devemos falar maldades, dizer mentiras, praticar o mal. Devemos nos esforçar e buscar a paz. Isso requer diálogo, isso requer esforço, isso requer dedicação, renúncia. Afinal, fomos feitos sacerdotes. E Pedro demonstra que se vamos sofrer dano por isso, tudo bem. Porque o nosso Senhor Jesus sofreu maior dano para nos chamar ao sacerdócio. Então, estejamos também nós dispostos a sofrer dano e responder sempre como abençoadores, pois foi assim que Ele nos ensinou com sua própria vida. É sério que depois do sacrifício de Jesus manifestado em nosso favor, não seremos capazes de viver em paz em nossas próprias casas e nem de manifestar paz em nosso caminho com as pessoas ao nosso redor? É sério que não conseguimos manifestar a bênção de Deus mesmo depois de sermos profundamente abençoados? Pedro diz: lembrem-se que é melhor sofrer por fazer o bem. Esse foi o exemplo que Jesus nos concedeu. Tudo em nossas vidas precisa manifestar Cristo. Ele é o centro de nossas vidas, é o nosso modelo, é o nosso alvo. Tudo em nós precisa se render a Ele, à sua vontade e ao seu modelo. Sim, precisamos ser modelados em Cristo. O trabalhador precisa ser modelado em Cristo, o marido precisa ser modelado em Cristo, a esposa precisa ser modelada em Cristo, o cristão precisa ser modelado em Cristo. Pedro termina o capítulo apresentando o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Ele diz:
Agora, Cristo foi para o céu e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. E todos os anjos, autoridades e poderes se sujeitam a Ele. Diante da verdade que os anjos, autoridades e poderes se sujeitam a Cristo, surge uma pergunta: você também se sujeita a Ele? Então, manifeste Cristo hoje. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje e o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.